licenciatura plena de língua portuguesa e literatura. Desde quando você trabalha na Senador? Eu comecei a trabalhar na Senador em 1984. Sempre trabalhou aqui na escola? Teve algum Não, momento que depois você saiu? eu teve uma fase uma época que eu saí, que daí eu trabalhei primeiro como professora e entrei em 84, né? E em 87 eu assumi a direção da escola, de 87 a 92. E em 93 assumi sala de aula, turmas, e em 94, daí eu estava de licença, aliás, depois que minha filha nasceu, foi feita uma permuta com a minha titulação, que na época a Maria Helena a Corse, ela passou a assumir a direção da escola, do Centro de Cultura. E aí, para fazer a permuta, era necessário, o Estado exigia que o professor com quem fosse feita a permuta tivesse a mesma titulação. E aí eu fui cedida para o Estado, ou seja, o Santos Dumont, né? Trabalhei lá. Depois, quando terminou esse período de permuta, na época eu fui morar lá no Pórtico 1, né? Na saída de Gramado, e aí eu solicitei a minha transferência para a Henrique Bertolucci Sobrinho, que ficava mais próxima da minha casa. Voltei faz, eu acho, uns 12, 13 anos, novamente para essa escola. Nessa escola eu estou agora como professora, né? Durante todo o período, 25 horas. E aí eu sempre em sala de aula, né? E, Rosane, o que mais mudou na escola, lá de 84 até os dias de hoje? Mudou muita coisa. Muita coisa. Na época nós só tínhamos, era o prédio antigo ainda, não tinha a reforma da escola, mas esse prédio, essa ala do lado de lá, ela já foi construída no período que eu estava em direção da escola. Então, as primeiras 5 salas em cima e mais uma na parte de baixo, e tinha o saguão e os banheiros. O saguão lá nós usávamos como recreação e também atividades múltiplas, diversificadas, como ensaio de coral, dança, alguma coisa, apresentação de trabalhos, né, que a gente nessa época tinha bastante. Aliás, nessa época nós tínhamos a escola, além de outras atividades, nós participávamos todo ano da Fórum Estadual de Ciência. Esse Fórum Estadual de Ciência, os nossos alunos não iam lá como alunos para assistir, eles iam lá como apresentadores, apresentaram o trabalho. E um dos trabalhos que eu me recordo na época, se começou a falar muito em camada de ozônio, os aerosóis, e aí a professora Ângela, a professora Lenira, com a supervisora Ivanete, trabalharam, se empenharam bastante e levaram esse trabalho, foi levado pelos alunos então para ser apresentado. Saíram muito bem os nossos alunos, aliás, não era só um grupo, nós tínhamos assim em média 3, 4 trabalhos que eram apresentados nessa Feira Estadual de Ciência, com muito orgulho, né? Sempre fizeram muito bonitos, nossa. Outra parte que os alunos também começaram a se destacar, logo que eu entrei na direção, quando surgiu a prefeitura, a Secretaria dos Esportes começou a desenvolver campeonatos, a Senador sempre se destacou. Os alunos iam para esses campeonatos, todas as modalidades, como se diz, vestiam a camiseta, com muito orgulho, né? E aí a gente vê hoje essa imensa quantidade que nós temos de troféus, são fruto dessas realizações que, aliás, começaram
lá atrás, já vindo até hoje, né? A escola até hoje se destaca no esporte, né? Então, assim, é um orgulho disso. Qual a importância da Senador na sua vida? Olha, a Senador não é só um lugar. A Senador faz parte de mim, faz parte da minha vida, né? Então, ela é assim, ela me trouxe muito. Eu cresci, eu aprendi com a Senador, no meu dia a dia, né? Então, além de eu ter dedicado uma parte da minha vida para a escola, e eu ainda estou nela, mas eu também recebi muito. Então, eu sou muito grata a isso. Tem alguma história, algum fato que tenha marcado, assim, nesse período que você está na escola, que você acha relevante contar? Eu tenho muitas coisas boas, ótimas, mas um fato assim que eu acho que durante 60 anos, né, também teve um fato bem marcante, bem triste, que foi o aluno que faleceu na nossa escola. Onde que é hoje o laboratório de informática? Lá era a sala de aula. A minha sala é onde está uma sala do pré. E aí eu estava numa tarde, todos os alunos vieram, entraram na sala de aula, iniciou as aulas. E a professora Yara Moraes, na época do 3º ano, ela tinha um aluno chamado Adriano Parmegiani. E ele foi também para a sala. E uma hora ele caiu, do nada, caiu para o lado no chão. Ela me chamou, deu um grito alto, fui correndo até lá. E nesse meio tempo, todos quase os professores sabiam que esse menino tinha um grave problema cardíaco, né? Problema aliás, o coração dele não parava de crescer, né? Então, a qualquer momento ele poderia ter um infarto, né? Mas eu não sabia. Eu sei que eu entrei na sala, peguei esse menino, saímos. Eu tenho que agradecer muito a professora Irani Reck, que ela foi a única professora na época que tinha carro. Saímos daqui e fomos para o hospital. Não era como hoje. Lá no hospital não tinha médico plantão de emergência, não existia nada disso. Chegando lá, não tinha médico. Aí a professora Ivanete e a professora Irani foram em busca do médico, achar um médico na cidade. Já era por volta das 2 horas da tarde, 2 e pouco. E a maioria dos médicos de meio-dia faziam sua parte administrativa em bancos, né? E aí, nesse mesmo dia, o doutor Luiz Carlos Silveira, a prof. Irani encontrou no Banco do Brasil. Daí ela pediu lá, pelo amor de Deus, vai junto lá no hospital, com um aluno está mal. E os pais, daqui da escola alguém saiu avisando a família. A família, ninguém tinha carro. Saíram correndo para o centro da Piratini, tudo a pé, não tinha ônibus, não tinha asfalto, nada. E aí eles chegaram lá, avisaram o Tocinho saiu do consultório dele, o doutor Tocinho, e chegou lá no hospital. Daí eles tentaram reanimá-lo, mas foi em vão, né? Mas eu me recordo que quando eu estava carregando ele no colo, ele estava bem roxo. Mas eu não sabia que já podia estar morto, né? E aí o Tocinho disse sempre, professora, pode dar notícia para os pais. Eu disse, meu Deus, eu não. E eu sei que eu empurrei, o senhor vai ficar comigo. Derrubei ele no sofá do hospital. Eu disse, o senhor vai ter que dar essa notícia, que eu não vou ter força para dar. Mas isso foi assim, algo que eu acho que assim, eu nunca imaginei que pudesse acontecer. E a mãe depois veio me agradecer, ela disse, eu sempre tinha medo que ele morresse na rua caído sozinho.
Que bom que ele faleceu nos seus braços. Uma história que nunca vou esquecer. No período que você ficou como diretora, o que você aponta que foi assim, as maiores conquistas, os maiores feitos? Ou a implantação do ensino fundamental. Foi nesse período, né? Então a gente, quando eu assumi a direção, já tinha o quinto, na época, a quinta série, né? Tem que se falar em série. Daí depois foi implantada a sexta, gradativamente, então depois a sétima e a oitava, né? Eu acho que isso foi assim, uma grande conquista para a comunidade que ela queria, né? E o número de estudantes aqui estava aumentando, né? Ampliando bastante. Então, assim, os alunos já saíam e os pais queriam muito que os filhos deles eles já estavam em situação um pouquinho melhor e o sonho deles já era uma visão para um curso superior, né? Então, os alunos saíam daqui já destinados. Então, aqueles que quisessem fazer esse curso técnico, por exemplo, eletroeletrônica, mecânica, saíam daqui para Taquara. Quem queria fazer a área de magistério ou então enfermagem, ia para Canela, né? Quem queria ir para a área da administração, contabilidade, ia para a escola cenecista, né, que funcionava à noite, daí faziam contabilidade à noite. E os outros alunos então procuravam o Santos Dumont, né, quem não estava assim dentro de uma área técnica e queria um outro curso, ia todos eles iam então para o Santos Dumont. Muitos desses alunos hoje são os pais dos nossos alunos da nossa atualidade. E eu posso dizer assim, com muito orgulho, eles tiveram, foi bem mais difícil, porque na época eles ainda tiveram que se deslocar, porque em Gramado não havia faculdade, curso superior, faculdade, uma universidade, né? Hoje os nossos filhos deles já vão ter uma vida muito mais fácil, que nós hoje em Gramado temos diversos cursos funcionando à distância ou mesmo presencial, né? Quais foram os desafios, assim, como é que é ser diretor de uma escola como a Senador? Olha, na época foi muito difícil, porque nós não tínhamos, em primeiro lugar, nenhum telefone. Então, se tinha que se comunicar, tinha que ir a pé, eu não tinha carro, né? Então, eu me recordo que eu e a professora Ivanete, quando nós fazíamos o serviço de prefeitura, né, voltávamos com as coisas carregando nos braços, subindo e descendo, né? Então, assim, isso foi um grande, assim, até a locomoção, né, de chegar lá, a comunicação era tudo com papel escrito, né? Boletim era feito manualmente, ficha individual, depois tinha que ser passado um livro, essas notas. Nossa, era uma burocracia bem diferente, não tinha nada dessas comodidades, nada desse lado que hoje que é muito mais atrativo. Eu me lembro assim que a gente foi comprar, nós fizemos uma festa e fomos comprar primeiro uma maleta com instrumentos para um laboratório de ciência. Como a gente se achou importante, né? Mas foi assim umas coisas, os alunos nessa época pesquisavam mais, pesquisavam em livros, em enciclopédias que foram adquiridos, né? Então é uma realidade bem diferente, né? Hoje as coisas também não iam tão rápidas, hoje avança muito, o que foi dito ontem talvez já passou, já não é importante, né? Então, assim, não tinha nada disso, não tínhamos só máquina de escrever, né? Uma máquina de escrever, o que mais? Mimeógrafo,
Era todas provas, trabalhos. Os alunos também não recebiam tantas folhinhas, não tinha muita folha. Os professores recebiam a matriz e aí fazia um ou outro trabalho, o restante era tudo copiado, escrito, né, passado no quadro. Não tínhamos, era quadro de pedra, né, tipo concreto e também X, né, então era assim, bem mais difícil, né. Hoje não, hoje a gente tem canetão, tem quadro branco, né, que bom, eu acho isso ótimo, porque na escola, na vida, nós precisamos a evolução. E eu acho que assim, a gente só dá valor àquilo que nós temos hoje porque a gente teve um passado. Então, a escola cresceu e foi conquistando, mesmo sendo devagar, mas foi adquirindo, os próprios colegas meus, professores, quanta coisa que nós vivemos, vivenciamos, e hoje a gente está numa outra realidade. E eu faço votos que isso continue acontecendo, porque acho que toda a comunidade, toda a sociedade precisa passar por novas evoluções e futuros e grandes progressos, né? Como você imagina a escola daqui a 10 anos? Como eu imagino? Eu tenho certeza, aliás, ela vai estar. Vai adquirir mais, a coisa vai ser mais rápida, principalmente eu acredito que a maioria dos alunos vai ter, durante essa, não vai ter mais tal desse caderno, eles vão ter o seu tablet ali, cada um vem com o seu computador e vão escrever, vai ser muito mais virtual, né, online, estudo, pesquisas, trabalhos. Eles também vão só procurar, eu vejo assim, um estudo daqui a 10 anos, só vão aprender aquilo que eles que interessa, as outras coisas. Já desse início começar, eu quero fazer isso e vou seguir aquele caminho. Então eu vejo assim, a escola eu acho que daqui a 10 anos vai ter uma excelente laboratório de informática, que isso precisa, né? Nós estamos na era da informática, mas ela ainda com a internet funcionando adequadamente. E espero que os alunos, a mentalidade deles, não adianta ter todas essas ferramentas se eu não tenho vontade de querer aprender. Eu acho que o que a sociedade precisa se conscientizar de aproveitar, né? Muito mais, porque a memória, as lembranças, o passado também tem que ser estudado, né? Que faz parte de todo. Não existe um ser humano completo aquele que não dá importância ao seu passado, às suas pessoas, como se diz, os conhecimentos dos avós, tataravós e assim por diante. Para nós encerrarmos, Rosane, deixa uma mensagem para os 60 anos da escola. Eu queria, assim, em primeiro lugar, agradecer. Sou muito grata de ter feito parte dessa comunidade. Também grata pelas pessoas que eu conheci aqui, meus ex-alunos, saudades. E os meus alunos atuais, eu desejo muita saúde, muitas alegrias e muitos novos saberes. E um grande abraço a todos, colegas, professores, funcionários e aos diretores e ex-diretores. Muito obrigada.